O tema da palavra hoje é: podemos ou não podemos? Hoje o irmão William teve dificuldade para chegar ao culto. Metrô, chuva, né? Muito difícil, sem carro é complicado, nós sabemos como funciona, né? Ficamos muito tempo sem carro. Aliás, nós fomos ter carro quando a igreja já tinha 3 para 4 anos, né? O primeiro carro, um Corsinha que instalava uma cinética nas curvas, né? E depois nós fomos com um Gol que foi roubado e não tinha seguro. Depois nós fomos para o Meriva. E todos esses períodos que ficamos sem carro, ou estávamos totalmente a pé, ou com carros velhos que alguém nos emprestava. Eu agradeço a Deus pelos carros velhos, porque nos ajudaram bastante. Só que ele iria abrir o culto, e eu chamei algumas pessoas para abrir o culto. Você vai abrir? Não, bispo, pelo amor de Deus. Não, bispo, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi tipo assim, amém? Mas, sabe por que isso aconteceu? Porque era para o William abrir, amém? Nós, como líderes, nós nos preparamos e deixamos tudo pronto. Mas o Senhor, Ele age, porque tem coisa que a gente pode fazer e tem coisa que a gente não pode. Né? Tem coisas que eu não vou poder fazer por você, mas tem coisas que eu posso fazer por você e pela igreja. Por que eu dei esse exemplo? Porque tem perguntas que eu vou responder hoje aqui, só de 5 pontos, que você vai entender se você pode ou não pode fazer, porque se agrada ou não agrada a Deus, se é permitido ou não é. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, número 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Fala para o teu irmão, tudo é permitido, mas nem tudo convém, irmão. Tudo é permitido, mas eu não vou deixar me dominar por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, fala conosco, ministre-nos segundo a sua graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que esse texto fala? Só esse versículo. Deus, Ele nos dá permissão e nos dá o livre-arbítrio. Porque Ele fala assim, ó, tudo é permitido, ou seja, eu permito que vocês façam, mas tem coisas que não convém. Vou te dar um exemplo de uma coisa simples da vida, que você vai entender no teu coração. Eu sou obrigado a dar o dízimo? Não. É permitido você, não é lógico, você pode fazer o que você quiser. Mas não convém, porque o devorador vai acabar com a tua vida financeira. Ou seja, Deus não te obriga a fazer algumas coisas, mas as consequências vêm. É aquele papo. O casalzinho teve um relacionamento, papapá, antes do casamento. Deus perdoa, bispo? Perdoa. Eu estou grávida, beijinho agora. Seu filho vai nascer, viu? Do mesmo jeito. Você pedindo perdão, não pedindo perdão, você vai cuidar do teu filho. Você deu para você entender? Então tem coisas que você pode fazer se você quiser, pode, mas você vai sofrer consequências. E as consequências vêm. E geralmente são duras. Quando Deus fala, não faz, quer um conselho? Não faça. Podemos ou não podemos? Você tem permissão e o livre-arbítrio se você decide se quer ou não Deus, e se você quer servir a Deus, você vai andar na permissão dele. Correto? Por que eu disse isso? Deus me defenda. Porque se eu tiver que usar meu livre-arbítrio para decidir alguma coisa, eu falo, Senhor, decide por mim. Eu já preguei aqui, Senhor, me ajude a usar esse tal de livre-arbítrio, porque eu não sei. É difícil você saber exatamente quando falar, quando não falar, o que fazer. Quem aqui tem dificuldade? Eu tenho. E a gente mete os pés pelas mãos. Mas se nós lermos a Bíblia, se nós nos instruirmos na palavra, teremos uma direção. Para saber se ofende ou não ofende a Deus. Ofende a Deus? Não pode. Glorifica a Deus? Pode. Só eu vou ser prejudicado? Convém. Mas se eu fosse você, eu não faria. É isso que ele está falando aqui. Você tem a liberdade de decidir, mas decida certo. Amém? Deus nos defenda. Amém? Tem coisas que não convêm e outras que nos querem dominar. Tem coisas que Deus fala, não faça, que pode ter consequências, mas pior é aquele... Por exemplo, uma pessoa que já teve problema com bebida, pode beber um gole de cerveja? Por quê? Porque vai dominar. Não convém e vai te dominar. Então, a permissão tem regras e o livre-arbítrio te traz regras também. Você pode ser dominado. Irmãos, eu fui viciado em drogas dos 12 aos 22 anos. Enquanto eu estava viciado e trabalhava e pagava minhas drogas, nossa, que tal. Quando eu me converti,
Ninguém nunca me deu um negocinho para eu fumar. Mas quando eu me converti, os caras vinham assim com sacoleia assim para mim. Você quer fumar comigo? Cheira comigo, assim? Por quê? Porque o diabo sabe que você ainda não está totalmente liberto. Irmãos, sabe por que eu sei que eu estou liberto? Porque eu me converti em 93, dezembro de 94. Eu nunca mais usei nada, acho que eu estou sarado, curado, remido no sangue do Cordeiro. Na verdade, eu tenho muito nojo de maconha. Porque lá na minha casa a gente fuma por tabela, irmãos. Porque é por todo lado, maconha por... É assim, irmão. É aqui, é ali para a direita, para a esquerda, na frente, atrás. Olha que ele foi na minha casa, a gente tem que fechar a janela. Porque a gente fuma por tabela, né? Porque as coisas do diabo querem te dominar. Então olha para o teu irmão e fala assim, não deixa o diabo te dominar. Olha ali aquele negócio. Se vai ali, permissão, coisas que não convém. Então a permissão é, você pode fazer? Pode, mas não convém. Irmãos, eu tenho uns alunos que fazem aula comigo sábado de manhã. E a mãe deles tem um grande problema porque eles gostam de sexta para sábado ficar jogando videogame. E aí para acordar para a aula é um sufoco. Porque ficaram acordados, às vezes, o menino desse tamanho falou, Bispo, eu fiquei acordado até 6 da manhã. Falei, Jesus, filho, cadê a cinta dessa casa? Vamos pegar a cinta, vamos dar um Dramin. Eu tenho um Dramin legal. Plau! Pronto! Dorme 12 horas. Eu, quando apanhava, dormia mais tempo. Não sei. Quem aqui, quando apanhava, dormia mais? Fala a verdade. Mano, resolve, é fácil. É uma só. Plau! Tá? Então, permissão. Convém que uma criança fique acordada a noite inteira, gente? Não convém. Pode, mas não convém, tá? O que é o livre-arbítrio? É coisas que vão dominar. O que é isso? Irmão, se você decidir errado, já era. Os meninos podem perder um dia de aula, podem fazer uma aula mal, com sono, mas ainda vão continuar vivos. Correto? Mas quando você se entrega a um vício, a um fruto, uma obra da carne, esse pecado pode te dominar e não sair mais de você, até que você o repreenda de vez. Então tome cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu coração. Com aquilo, como é fácil hoje as pessoas falarem, não, eu fiquei com raiva do Senhor, fiquei com raiva do irmão, fiquei com raiva. Irmão, eu fico pensando, como sentem raiva com facilidade? Jesus amado, para eu falar que eu tenho raiva de alguma pessoa, eu tive muita raiva do time reserva do Brasil, isso eu tive. Irmão do céu. Quase que eu comecei a falar, bom, eu falei que o Marrocos ia chegar, hein? Eu manjo, hein? Marrocos chegou, né? Irmãos, eu fico doido, como é que pode? Irmãos, eu penso da seguinte forma, você tem um time titular, você tem um time reserva, você treina, aí esse titular treina junto, mas o reserva também, como que não tem entrosamento? Eu fico pensando, eles jogam igual, não treinam os mesmos, um com o outro. Isso é uma desculpa para boi dormir, e nós precisamos entender que Deus não aceita desculpas. Ah, não, mas estava no meu coração. Tira do seu coração. Se você é líder nessa igreja e tem raiva no teu coração, você não pode liderar. Por quê? Porque você está deixando criar em você uma raiz, uma floresta de amargura e quer ministrar os outros sobre amor? Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, eu estava com raiva de semana, não tô mais não. Amém? Tudo depende de como vamos utilizar a permissão e o livre-arbítrio. Amém? Então, vamos lá. Vamos ver. Primeiro, podemos ter amigos ímpios ou até amigos, de atitudes duvidosas? Podemos ter amigos ímpios e de atitudes duvidosas? Podemos ter? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. Olha como é que ele começa. Não cai nessa. As más companhias corrompem os bons costumes. Agora vamos lá. Bispo, todo ímpio é uma má companhia? Não. Tem casamento de ímpio que é melhor do que muito crente. Tem filhos, meninos ímpios que são mais trabalhadores do que meninos crentes que ficam jogando videogame ao invés de procurar trabalho. Trabalha e joga videogame. Aí tá certo. Correto? O que eu estou querendo falar é que às vezes você quer ser amigo de todo mundo. Irmão, abra o seu olho. Você está colocando pessoas que não são de Deus no seu convívio. Os bons costumes serão corrompidos. Eu já contei aqui. Meu irmão que faleceu, Giovanni, era homossexual. E ele foi violentado por um amigo da casa. O bonzinho que traz o pirulito. Sabe esse?
que vem com a caixinha de bombom, que vem com agradinho. Foi esse daí. Certo? As más companhias corrompem os bons costumes. Não é tudo que reluz é ouro, não, filha. Tem pessoas que não prestam. Aliás, a maioria das pessoas que abusam, ou que enganam, ou que traem, são do círculo. Não é de oração, não. É de destruição. Correto? No máximo é para estar orando pelo teu. Já viu aquelas mães que falam, ai, eu e a bênção que o Senhor me deu, só que a bênção era casada com a outra irmã da igreja. É bênção? Não é bênção, não. Isso é o diabo destruindo. Amém, irmãos? Se acontecer um troço desse aqui na mais, um pegar a mulher do outro aqui, o homem do outro aqui, filho, vocês vão achar outra igreja no outro dia. Aqui não vai fazer isso, não. Ou se resolve, ou não vai fazer. Porque isso daí, eu não vou tapar os olhos para isso, não. Isso é do diabo, e o diabo tem corrompido os bons costumes do Senhor. Amém? Então, respondendo, pode ser amigo, lógico, pode, tem gente ímpia, até de outra religião, que são gente finíssima, que te respeita, que respeita tudo que você faz. Tem que respeitar, tem que amar e tem que receber. Mas existem pessoas que não é a religião, não é a cor, não é a finança, é o caráter. Se é bom ou se é ruim. Pergunta para o irmão, seu caráter é bom ou é ruim, hein, filho? Hã? Diga-me com quem andas. Papai diz isso aí. Às vezes não dá certo, mas a maioria das vezes, né? Meu pai falou uma vez para mim assim, quando eu me converti, eu conversava muito ainda com os meninos que eram meus amigos. Eu parava lá na rodinha deles e ficava, mas você tem que ir para a igreja. Então, meu pai falou, você fica andando com esses caras, a polícia pega você vai ver. Não, pai, mas eu sou de Deus, tal. Eu falei, mas até você provar que focinho de porco não é tomada, você vai tomar uns tapas na orelha, certo? Irmãos, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Eu tive um pastor no outro ministério que eu congreguei, eu e a bispa, foi um pastor muito importante, um gordinho, baixinho, maravilhoso, né? Me reservo o direito de falar o nome, né? Mas um homem muito de Deus, nos ajudou muito na minha unção ministerial, e ele era pastor de uma igreja e tinha um bispo superior. Só que esse bispo, segundo a igreja, fez algumas coisas erradas, eu não sei, eu não tive acesso, né, às informações, e ele saiu daquela igreja, e abriu outras igrejas, né, um hábito que as pessoas têm. Vamos começar numa outra igreja, como se fosse mudar alguma coisa, irmão. Quem muda é nós. Quem tem que mudar é nós, né? Já vou te explicando isso aí, esse segredinho, né? Mas beleza. E aí ficávamos zoando com ele, falava, lá o filho do bispo tal. Né? O pastor Wilson saiu, por exemplo, o pastor Cláudio era o discípulo dele. Olha lá o Cláudio, filho do bispo Wilson. Tipo isso. Ficava zoando, vai fazer igual, vai fazer igual, vai fazer igual. E um dia na reunião, quem veio desse ministério sabe que você não pode falar em reunião com o líder da igreja, só se ele deixar. Levantou a mão no meio da reunião. Aí uma falou assim, o que você está querendo essa mão levantando? Não, eu gostaria de falar uma coisa. Vai, fala aí. Aí falou, quero deixar uma coisa clara aqui. Meu nome, é Cláudio Bueno. Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, não sou filho de ninguém, não. E eu não vou fazer nada de errado porque eu sou homem de Deus e de palavra. Eu não quero que nunca mais vocês façam isso. De repente, ficou todo mundo quietinho. Irmão, Deus abençoe. Aí todo mundo pipoca nessa hora depois que leva uma dessa. Né? Porque, irmãos, isso é totalmente errado. Né? Você julgar alguém porque ela estava perto de alguém naquele momento, ela estava sujeita àquela pessoa, mas quando você escolhe andar com alguém que tem atitudes erradas, tome cuidado, vão dizer quem você é. Podemos ter amigos ímpios, ou até de atitude, podemos, convém? Não convém, você entendeu? Então, tem coisa que você pode, mas não convém, essa é uma dessas. Você tem amigos que têm atitudes duvidosas, que não servem a Deus, ou que servem a Deus e fazem coisas erradas. Ai, bispo, mas ele é um servo de Deus, ele é uma vida. E daí que ele é uma vida? Ele é um pecador, safado, que tem que se converter. Irmão, desculpa. A gente não pode... Irmãos, bispos de igreja que já teve 4, 5 mulheres, filho. Você está de brincadeira, vai ter dedo ruim na China. Você entendeu? Então a gente tem que mudar o conceito. Irmãos, nós prezamos pela fidelidade. Ao ministério, a Deus, ao casamento, à família. Isso é o que a palavra de Deus nos manda dizer. Amém? Deu para entender o primeiro? Então você pode ter um amigo ímpio, mas desde que ele tenha caráter. 2, podemos comprometer nossos valores numa aliança desigual? Porque a aliança não é só de casamento. É de sociedade, é de amizade, é ministerial.
Será que eu não estou pondo em risco num julgo desigual? Irmãos, me chamaram uma vez, eu numa cidade, para tocar numa igreja católica. E nós fomos tocar. A gente estava na cidade e fomos tocar. Fazer o louvor. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou do jeito que eu me visto e eu vou falar o que eu quero. Porque você está me chamando, você me viu cantar na outra igreja e me chamou para tocar para o padre. O padre aceitou. Irmão, tinha mais gente na católica do que na crente para ver nós. E nós cantamos aí, eu era solteiro ainda, né, amor? Era solteiro. E eu fui lá e ministrei a palavra, só sei de uma coisa. Tempo depois, o pessoal da católica estava dentro da igreja do pastor lá, que a gente foi tocar. Amém? E eu respeitei os santos deles, eu respeitei a adoração deles, eles oram de frente, eu ajoelhei de costas, eles respeitaram. Por quê? Porque é assim que funciona. Tem caráter, tem comunhão, não tem. Mas e uma aliança desigual? Cada um pensa de um jeito, nem um casamento, uma pessoa que pensa de um jeito e outra da outra, dá certo. Olha o que diz a palavra. 2 Coríntios, hoje eu estou no Coríntios aqui, você vê, né? Vai Coríntios, amém? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça é a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Crente e o descrente aqui, irmãos, está falando de crer em Deus, não de ser ímpio, de acreditar em quem Deus é. Podemos? Não podemos. Seremos dominados. Por que seremos dominados? Porque se eu entro numa aliança que Deus não aprova, qual é a chance disso dar certo? Ok? Então não podemos, porque aquilo vai nos dominar. O cara vai te roubar na sociedade, a pessoa vai te trair no relacionamento, o ministério não vai acontecer, irmãos. Nós tínhamos um pastor na igreja, e ele é um homem muito bom, sou amigo dele até hoje. Aliás, é um dos poucos que saíram na bênção da igreja para começar o ministério. E ele veio e falou comigo, eu tinha acabado de voltar de uma cirurgia da boca, né, amor? E ele chegou e falou, ai bispo, Deus está me levando a abrir um ministério, eu queria que o senhor me abençoasse, me ajudasse. Falei, claro, pastor, eu já vou falar para o senhor, porque eu falo mesmo, quem já se despediu da igreja uma vez, sabe como é que eu sou. Eu falo exatamente o que Deus mandou, vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. O irmão não tem preparo para ser o número 1. Mas, não bispo, mas eu queria tentar. Irmão, é que ministério não é tentar, é chamado. Tudo bem? Ele não aceitou, ele aceitou, quer dizer, né? Ele falou, não, tá certo, aceitou, abençoei, ajudei ele na documentação, ajudei ele em tudo. Ele foi com um homem lá na igreja, no culto que ele pregou, a bispa estava, eu não estava, e é o homem que estava lá. A bispa olhou, já falou, chegou em casa e falou para mim, amor, eu vi a cara do homem, aquele homem não presta. A bispa é assim, mano. E ela veio, ela fala, é batata? É batata? Toda vez que chega uma pessoa nova na igreja, eu pergunto, amor, o que você acha de fulano? Né, amor? Deixa só o pastor Luiz falar que vai ficar, que daí eu vou perguntar o que você acha do pastor Luiz. Que é um homem enrolado. Mas, estou brincando, gente, deixa o homem. Né? É que os caras gostam, a família gosta. Jesus, o que esse homem falta, Jesus? Ficou até na barraca, meu pai. E aí, eu cheguei e falei com ele, tudo bem. Irmãos, falei, não vai dar certo. Irmãos, o irmão saiu, começou o ministério. 1 mês durou o ministério. O cara traiu ele. Aquele cabeça falou que não valia nada. Traiu o cara. Aí ele ligou para mim, bispo, eu queria avisar o senhor que não deu certo. Eu tava, ai, bispo, mas agora eu não tenho cara para voltar para a igreja. Meu, que cara para voltar para a igreja? Volta para o braço do pai. O filho pródigo chorou, se arrependeu, falou, eu vou ser um dos seus jornaleiros. Mas ele voltou para a casa do pai, onde Deus te plantou. Volta sempre. Amém? Podemos, não podemos, porque nós vamos ser dominados. Não dá para ter aliança com quem não tem a mesma fé. Irmãos, é muito difícil. Irmãos, eu respeito todo mundo, mas se a irmã Kátia falar para mim, bicho, eu arrumei um príncipe de Deus, um homem de Deus, olha, bonitão, bicho, cheio da grana, gatão de Jeová, olha, educado, bonzinho, mas tem um problema, bicho, o que é? Ele é da macumba, e não vai dar certo. Por que não vai dar? Não é porque ele é da macumba, se ele casar com a macumbeira, vai dar, porque vai ter muito conflito religioso dentro da casa. Funciona assim. É assim que funciona. É desse jeito. Tem outra fé, é muito difícil dentro da mesma casa. Quem é cristão na sua casa e tem gente na sua casa que não é? Levanta a mão. Eu estou falando alguma mentira aqui? Correto? Porque tem conflito, a pessoa não entende porque você vem tanto na igreja. Aí eu preguei domingo sobre a restauração dos ministérios, mas como é que eu falei mesmo? Não era esse termo. Meu Deus, me deu um branco agora. Esqueci. Eu nem vi que a Ana Paula tinha voltado a dançar.
Tinha a ver com a palavra. Aí a menina falou para mim em casa, rapaz, você viu? O senhor pregou e a palavra voltou. Esqueci o nome agora. Ninguém lembra, irmãos? É difícil esquecer, mas eu esqueci, deu um branco. Tá? Por quê? Porque quando você está na presença do Senhor, com o aval de quem está com você, as coisas vão funcionar. Quando começar a ter conflito, não vai funcionar. Sabe por quê? Quem é mulher? Quando você casa, o que o marido é seu? O seu sacerdote. Mas se ele não é o sacerdote do Senhor, como é que vai ser? O que ele vai falar para você? Ah, não, vamos faltar hoje. Não, amor, é que hoje eu vou pregar no culto das 10 da manhã. Claro que isso não vai acontecer, mas eu estou dizendo, não tá. Ainda não, né? Ah, ele fala assim, não, nós vamos passear no horto. Quero saber, quero ir no horto. Cláudio fala para a Fernanda, vamos para o horto. É mais fácil a Fernanda falar para o Cláudio, vamos para o horto. Mas vamos, aqui, né, que eu falei, mulher. É, né? Irmãos, não podemos ter aliança. Meu, você abre um negócio com uma pessoa que não tem os mesmos valores, dá golpe na praça, vai dar certo? Uma pessoa que, você é sério, tem um casamento, o cara mexe com a mulher dos outros, quem está na loja, vai dar certo? Irmão, pensa. Não tem como, não tem aliança entre a luz e as trevas, não tem. Deu para entender? Então, podemos? Não podemos, porque vai nos dominar. Correto? 3. Podemos votar a Deus, ou seja, fazer um voto a Deus e não cumprir o voto? Nossa, vocês sabem responder essa. Engraçado. Vamos lá. Quando você fizer um voto, cumpre-o sem demora. Tá? Aí eu esqueci. Pior coisa do mundo, eu esqueci. Desculpa, irmão. Você está mentindo para Deus. Você esqueceu nada. Você não valorizou. Você só queria o que você pediu para Deus. Quando Ele te deu, você não cumpriu. Certo? Cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus ou ao anjo que veio para lá, cadê o voto? O meu voto foi um engano. Ou seja, foi sem querer. Foi sem querer querendo, né? Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Não deixa que o que você diz irrite a Deus. E destrua o que você realizou. Irmãos, fazer um voto para Deus é coisa séria. Ai, Senhor, se o Senhor me der a restauração do meu casamento, nossa, eu nunca mais falto no culto de domingo. Aí quando está dando uns pega forte, uns beijos lá no marido, ai, amor, hoje está chovendo, vamos ficar em casa. Você não voltou? Sai na chuva. Você voltou para Deus. Não foi para homem. Irmãos, se eu fosse... Tantas pessoas que falam para mim, ai, bispo, olhe para mim que se Deus fizer isso, eu faço isso. Esse ano teve uma pessoa que cumpriu, a Lísia. E uns 300, que conquistaram o que Deus falou, que ia conquistar. A Lísia cumpriu. Inclusive, eu nem lembrava do voto dela e ela veio e cumpriu. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Quando nós votamos e não pagamos, nós irritamos a Deus. Então eu te pergunto, podemos? Não podemos, mas muitos fazem isso. Porque Deus é misericordioso e você continua vivo, casado. Mas o voto, se for puxar a nossa capivara dos sermos dos votos, a gente é tipo Maluf, que o Maluf era assim, rouba, mas faz, lembra? E aí tinha uma coisa também, ele falava assim, que pelo menos 2 projetos deles ele fazia, mesmo que fosse mal feito. A gente ainda votava nele, você acredita? É verdade. Por isso que eu não me surpreendo com nada no Brasil, né? E, irmãos, prometemos e não cumprimos, depois vamos cobrar do outro a palavra. Vamos cobrar do outro, e você? Que você? Olha primeiro, a trave do teu olho, e depois você tira o cisco do teu irmão. Tem que cumprir o voto. Agora eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas Deus sabe. Há pessoas aqui e nos assistindo em casa que fizeram votos a Deus e não cumpriram. E você precisa cobrar, ou votar, porque Deus vai te cobrar. Você está irritando Ele. É o que está escrito ali. Eu não sei você, mas... Sabe qual é o cachorro que eu tenho medo? Aquele que fica parado olhando para você. Você está passando aqui, o bichinho está ali assim, ó. Não faz nem aquele... Esse que vai errando, se você faz assim, sai correndo. Vai por mim. Mas aqueles que ficam assim, ó. Tipo, não estou nem te vendo. As mordidas que eu tomei foi desses daí. Passei aqui, blau, já era, filho. E vinha. Quem é que já tomou mordida assim? Correto? Então você sabe o que eu estou falando.
Deus está lá do céu olhando para você quietinho. Vai irritar ele? Quer que ele dê uma pisadinha, não sei, assim? Encostadinha na sua cabeça? Irmão, desculpa, não irrita Deus. Deus é justiça. Se você votar e não pagar, seja financeiro, seja na tua família, seja de oração, seja no ministério, seja no seu trabalho, seja voltar a estudar, eu não sei o que você prometeu para Deus e não cumprir, Deus vai te pegar. Amém? 4, podemos planejar o nosso futuro? Quem acha que sim? Vamos à palavra. Provérbios 19. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece? Você pode planejar. Eu até coloquei aqui, ó. Podemos, mas a palavra final é do Senhor. Então, vamos lá. Quando você nasceu, você colocou você bailarina, vou casar com o Leonardo DiCaprio, você milionária e tal. Vou falar da minha geração, né? Da minha geração. Na nossa geração é Tarcísio Meira. Né? Isso daí. A Kelly era Tarcísio Meira, Kelly. Né? Irmãos, Kelly está toda feliz aí, né, Kelly? Está velha, né? 4.5, né, irmão? Você viu como é que a gente fica velha? A gente não aguenta mais correr na festa. Não é? Irmão, é assim. Mas foi da hora, hein, meu? Deus abençoe, hein? Podemos, mas a palavra final do Senhor, você planejou. Tem uma triste notícia, você não vai virar bailarina, vai gostar de forró. Você vai casar com o Leonardo, com o Léo, motorista de Kombi. Não é o Léo de Cafra, é o Léo da Kombi. Né? Vai sair do seu plano. A palavra final é de Deus. É Deus que decide. Planeje, é bom. Os nossos planos são maravilhosos. E geralmente, muitos deles, Deus honra pelo nosso posicionamento de submissão ao propósito dele. Mas quem decreta é o Senhor. Uma vez um pastor, quando foi sair da igreja, disse assim: bispo, o senhor, não é que o senhor falou assim que sempre, para mim, o senhor sempre tem a última palavra. Eu falei: não, irmão, você está totalmente errado. Eu tenho a primeira palavra. Deus fala para mim, eu comunico a você. A última é de Deus, sempre vai ser de Deus. Sempre é de Deus. Deus, ele muda as coisas. Sim ou não? Senão a gente nunca estava aqui, muda as coisas de lugar. Certo? Ele muda. E ele vai mudar muita coisa na sua vida esse final de ano, em 2023. Eu não estou falando de penteado, eu não estou falando de roupa. Pode até ser. Eu estou falando de postura, eu estou falando de conquista. E estou falando também de porta que se abre e de porta que se fecha. Viu? Tem coisa na sua vida que você está dando murro em ponta de faca, velho. Deus não tem para você. E você está lá, porque todo mundo na minha família é enfermeiro. Eu vou ser enfermeiro. Meu filho, todo mundo jogado na ponta, você se joga também? Meu filho, cada um tem uma história que você tem que deixar Deus te conduzir a tua história. Com certeza é uma história de sucesso, porque o propósito dele é de sucesso. Eu tenho uma frase na minha vida: Deus não investe em projetos falidos. Se ele investe em você, é porque você nasceu para dar certo. Então, olha para o teu irmão e fala assim: você tem tudo para dar certo, Zé. Os seus planos são bonzinhos, viu? Mas parece que o de Deus é melhor. Amém? Glória a Deus. Quinto, podemos reter o que pertence a Deus? Podemos, David? Agora você pensou, você falou rapidinho, hein? Podemos segurar o que pertence a Deus? Adão come qualquer fruta aqui. Nossa, filho, pode andar, subir nas árvores. Você caiu, eu vou fazer um curativo. Acho que na hora regenerava sozinho, não sei. Eu imagino que era muito louco no paraíso. Não é que nem aqui nessa bagaça velha aqui, né? E tal, tudo. Mas ali não. O que foi que ele fez? Oi? Por que você quer pegar e reter aquilo que pertence a Deus e não a você? Dízimo é de Deus, não é seu, tá? Continua fazendo isso aí. Uma hora você vai ver. Irmão, já passei cada perrengue. Eu e a bispa. Quantas vezes a gente tinha a última fralda, o último pãozinho. Quem já assistiu aqui o Era do Gelo? O último melão, né? O último melão, filho. A gente tinha o dinheiro do dízimo e passar fome à tarde. Sabe o que a gente fazia? Entregava o dízimo. Sempre foi assim. Por isso que hoje eu tenho vários melões. É assim que funciona. Você não quer passar em momento difícil, você acha que você é o bonitão, a bonitona? Olha aí e pergunta: você está pensando que você é quem, Zé? Tem que trampar, viu? Fala aí.
Não precisa. Olha só o que aconteceu em Mateus. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Perguntaram para Jesus. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? Ou seja, o rosto que estava e o nome escrito na moeda. Responderam: de César. E ele lhe disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Irmãos, às vezes nós queremos o que é de César, queremos o que é o do irmão, queremos o que é do outro, queremos o que é de Deus. Irmãos, o que é do outro é do outro, o que é de Deus é de Deus. Você não pode pegar, você não vai subir nesse altar, cantar, tocar, pregar e querer honra para você. A honra não é sua. Deus não divide a glória dele com ninguém. Comigo, com você, não divide, é dele. No seu trabalho, meu irmão, você quer uma posição que outra pessoa está ocupando? Tem lugar para todo mundo na terra. E se não tiver lugar para você nessa empresa, Deus te abre uma porta para você ter a sua própria empresa, vai saber. Mas você tem que ter um coração bom. Aqueles homens tinham más intenções. Eles queriam provar Jesus. E Jesus perguntou: o que é nosso é nosso. Eu coloquei: o que é de César também é dele. Agora olha o que aconteceu em Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele o quê? Reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ele reteu e o restante ele levou para ofertar. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Eu já falo logo: nunca retenha o que pertence a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu uma propriedade. Sei lá, uma propriedade, vai, bispo, fala aí, uma grande aí, bispa. 2 milhões de reais. Vai vender uma assim, bispo, em nome de Jesus. Pai, ouve a oração do teu filho. 2 milhões. Aí o que ele votou? Vamos pegar 200 mil e vamos levar, ou 500 mil, e vamos levar. Vamos falar que a gente vendeu por 500, porque naquela época todos levavam tudo que tinha e repartiam para que ninguém tivesse necessidade, certo? Só que daí quando ele chegou lá, o Espírito falou com Pedro na hora. Você pensa o quê, irmão? Que quem é líder não tem o Espírito Santo e não sabe na hora? Sabe sim. Eu sei quando você está com cara feia no culto, eu sei quando você está feliz, eu sei quando você está com raiva, eu sei quando você está cheio de amor para dar. Eu sei quando você quer fazer e quando você é obrigado. Você acha que a gente não sabe? A gente tem o Espírito Santo, irmãos. Eu posso responder pelos líderes? Posso, mas eu respondo por mim. Eu tenho o Espírito Santo. E para glória de Deus e para medo meu, eu tenho o dom de discernimento de espíritos. É o único dom que eu tenho. Eu consigo ver uma pessoa do longe e sei como ela está. Deus me deu esse dom. Está na Bíblia. Eu busquei esse dom para o meu ministério. Então, quando a pessoa muda o jeito dela na igreja, não olha mais no olho, você já sabe. Aí você fala, sabe o quê? Meu Deus, está deixando o diabo encher o coração, como Ananias deixou. O diabo enche seu coração e você retém o que é de Deus. Ei, olhe para mim, o teu ministério não é teu, o teu ministério é de Deus. Não é de teu, não é meu, é de Deus. Ele nos fez, Ele deu o dom de tocar, Ele nos deu o dom. Mas agora eu não vou usar aqui, vou usar no lugar que eu me sinta bem. Irmão, onde está na Bíblia que você tem que congregar onde você se sinta bem? Fala para mim. Fala aí, irmão. Pastores, podem me ajudar nisso? Acho que não, porque não está escrito. Onde está escrito que você tem que congregar na igreja mais perto da sua casa? Onde está escrito?
Irmão, isso é balela de crente fariseu que não quer obedecer a palavra. Viu? Aí é longe. Vai andando. Faz exercício. Ó que bom, vem pro culto. É cheio do Espírito, ainda emagrece, velho. Correto? Pare, irmão, com essa conversa fiada. De colocar regras onde o Senhor não colocou. Tá? Eu coloquei, podemos reter? Até podemos. Mas a morte é certa. Talvez você não caia morto, mas espiritualmente você já era. Você está mentindo para o Espírito. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Irmão, isso é assunto ponto dia. Quem já fez escola Rabi comigo essa aula sabe. Irmão, a pessoa pensa que esse versículo está aqui de enfeite. Sabe essas brincadeiras que crente fica fazendo? Ah, porque a mulher está grávida. Nossa, você está grávida? De quem? E fala o nome? Isso é pecado contra o Espírito Santo. Tá? Para de fazer piada com o nome do Espírito Santo. Isso é pecado. É mortal. O pai diz, no meu nome tem perdão, no nome do meu filho tem. Mas se pecar contra o Espírito, já era. Tem gente que já está chorando. Meu Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Amém? Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Deus estabeleceu os limites do mar e Deus estabeleceu também os nossos limites. Ah, mas e o tsunami? Não, o tsunami é castigo, irmãos. O tsunami não é uma coisa que acontece todo dia, é um castigo. Por quê? Eu não sei. Como que a gente pode falar? Por que uma criança nasce com problema, com encefalia, por exemplo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é vontade de Deus. Você está entendendo? Ele colocou o limite no mar e falou, daqui você não passa, é incrível. Vá no mar e veja a hora que o mar até onde ele vai, depois ele volta. Não pode, tem limite. Deus colocou limites para nós. Ou seja, permissão e livre-arbítrio de novo. Aqui você pode, aqui você não pode. Ponto final. Você vai ultrapassar. Você viu que ele falou, vocês não me temem, não? Vocês não têm tremor diante de mim? Eu coloquei, irmãos, um filho pode ser desobediente aos pais, irmãos. Irmãos, falem. Não, e por que você deixa? Por que você deixa o seu filho fazer você de cada sapato? Não pode. Ensina limites. Hoje ele vai falar, te odeio. Você vai falar, vou dormir na pia. Tchau, vai para o quarto, vai. Acabou, filho. Limite, hora de chegar, hora de sair, ligar onde está. Esqueci os cambal. Tum. É assim. Sabe por quê? Porque você não vai crescer sem limites, não vai ter casamento bom, não vai criar filho para a glória de Deus, não vai ser um bom profissional porque vai ficar na gandaia. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Ó, o Fábio foi da gandaia. O nosso carteiro, olha lá a roupa do carteiro. O nosso carteiro, mensageiro de Deus, aleluia. Né? O Fábio tem até tiro. Ele pode mostrar para você um dia, ele vai contar um dia o testemunho dele. Ele já contou, quando entrou na igreja, falou comigo muitas horas em casa, eu lembro, e contou toda a história. Você olha assim, você fala assim, meu Deus, sério? O Fábio? Cara de bocó, né? Irmão, é assim que funciona. O diabo, ele vai desfigurar você. Ele vai te tornar uma pessoa fora. Pode se levantar contra a autoridade espiritual, irmãos. E por que você faz? Agora você baixa a cabeça, olha para o lado com a sua cabeça. Porque você não olha para mim. Você não olha. Todos vocês fazem isso. Fogo, né? Eu falei para você, né? Irmãos, para, meu. Irmãos, o motivo de você não crescer tanto ministerialmente é porque você não está pronto em obediência. A obediência é a maior característica de quem está pronto para liderar. Ele obedece porque ele sabe que tem uma conquista na frente. Quem obedece, o nome me parece que fica acima de todo nome. Correto? Então, pare. Você pode desobedecer o seu chefe? Você pode pedir a sua conta. A firma é do cara, não é tua, meu. A regra é dele, não é tua, meu. Eu não concordo, abre a sua firma de segurança, de prédio aí.
Compra o seu boticário. Faz a sua franquia. Aleluia. Faz igual a Kátia, já abre o salão, já que é para mandar em todo mundo. Mas aí Deus colocou uma asinha para mandar nela. É assim, filho. Você tem que ter consciência, você tem limites. Então só podemos ter, fazer, sentir, realizar aquilo que Deus deixou dentro dos nossos limites. Não adianta. E não vê que a gente não concorda. Quem não concorda? Irmão, se tem um papo comigo que você vai se dar mal, eu não concordo. Você não existe. Você não manda. Tem uma pessoa acima que Deus colocou. Você tem que entender que você tem uma opinião. Se o seu líder está errado, o que a Bíblia manda você fazer? Orar. Mas isso a gente não faz. A gente ora por outras coisas. Um monte de crente aí querendo matar o Lula aí, velho. Vou matar, vou dar tiro. Se encontrar ali, vai ver se ele vai ver o L. Falou, tem um cara que falou assim, ó, eu vou fazer o L pro Lula. Ó. Crente. Crente. Você entendeu? Que raio de crente somos nós? Ele não me representa, Kleber Lucas não me representa, só fala abobrinha. Você fica aí, ó, lambendo esses cantores aí, fica lambendo esses pastores que só fica falando de política ao invés de falar de Jesus. Muda a sua postura. Muda a sua postura. Certo, pastor? Não ultrapasse as fronteiras divinas, tá ali, ó. Não ultrapasse o volume e tal. Aí. O pastor dele tá tocando bonitinho, né, irmão? Fazer o quê? Era do violão, foi o teclado. Não ultrapasse os seus limites. Tem fronteiras divinas. A Mini ministrou louvor hoje porque ela teve uma boa lição sobre fronteiras divinas. Sim ou não? Irmãos, quem era para ser a principal vocalista dessa igreja era a Mini. Ela estava na frente da Renata. Ela estava. E não é porque a Renata era ruim, não é porque era o momento dela. Ela perdeu o lugar dela. Hoje o lugar é da Renata. Ela vai reconquistar o espaço dela. Vai ter espaço para ela. Mas eu estou feliz em vê-la ministrando louvor. E ministrou muito bem. Renata Júnior. Foi ou não foi? Estava falando aí, parecia até crente, mano, na hora que ela falou aí. Hashtag, se Deus deixou, podemos. Amém? Você viu aquele meme que fala assim, ele vai não, já viu? Se Deus não deixou, eu não vou não. Eu não vou. Fique em pé. Limites. Limites. Se o seu líder não te respeita, ele está ultrapassando o limite. Se o seu líder não te respeita, seja eu não posso te respeitar. Eu posso te repreender, mas eu não posso te respeitar. Correto? Mas se você não dá respeito, você não recebe respeito. Você não recebe. E por que Deus me deu essa palavra? Porque nós estamos achando que podemos fazer o que Deus não permite e o que não convém. E uma hora a conta chega. E é salgada.